Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, por misericórdia, fazei a tua santa presença, Senhor, nesta casa de amor. E acolhei, amado Jesus, encarnados e desencarnados, e de onde vieram e como vieram, Senhor, possam encontrar e receber a tua paz, o teu amor, Senhor, a instrução, o equilíbrio, o discernimento, Senhor, e o fortalecimento na coragem para enfrentar as fragilidades na individualidade de cada um e também, Senhor, na somatória das interferências e influências que se fazem no campo mental e emocional de cada ser, Senhor. Abençoai, Senhor, os lares aqui representados. Iluminai, Senhor, a família, os familiares. Abençoai, Senhor, aqueles que titulam algozes, inimigos ou perseguidores. Dê a condição a cada um, Senhor, do discernimento para perdoar e a energia amorosa para pedir perdão. Abençoai aqueles que já partiram, retornando para a pátria espiritual através do desencarne. Hoje, em especial, rogamos pela Dona Neiri, que possa abençoá-la, Senhor, que desencarnou hoje, levando a teu espírito, Senhor, o conforto nessa transição tão difícil do desligamento da matéria e no encontro do retorno à pátria espiritual. Abençoai os familiares que ficaram, dando resignação, compreensão e a certeza, Senhor, de um dia reencontrarem no mundo espiritual, nas muitas moradas da casa do Pai. Abençoai, Senhor, os trabalhadores desta casa espírita, que colocam-se como voluntários, servos do teu servos, aprendizes de teu evangelho, e que possamos, amado Jesus, representá-lo e fazer a tua santa vontade, Senhor, em todas as atividades que nos compete como responsabilidade. Abençoai, Senhor, o alimento que iremos tomar e servir. E que este alimento seja também um medicamento, Senhor, saciando o corpo e alimentando a alma. Agradecidos rogamos por todos aqueles que de alguma forma participaram para que este alimento chegasse até a nós. Abençoai este caderno de prece, amado Cristo, todos os nomes que aqui encontram-se, aonde estiverem, receba a visita de um anjo amigo e que possam fortalecê-los na busca de teus caminhos, de tuas verdades, vencendo assim, Senhor, todos os impedimentos materiais e buscando na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e vida, os teus caminhos, Senhor, e a vivência de teu evangelho. Amado Jesus, estenda tuas mãos santas nestas águas e derramai, Senhor, os medicamentos necessários na individualidade de cada ser, na necessidade de cada irmão. Amado Jesus, coloque, Senhor, o remédio necessário. Transforme, Senhor, de simples água em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, ingerindo ou passando em suas dores ou feridas, possam os irmãos encontrar a melhora, o lenitivo e a cura do corpo físico e também do corpo espiritual. Abençoai, Jesus Cristo, a colônia Santa Marta, todos os irmãos que lá encontram-se em vínculos, os hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios. Abençoai, Senhor, aqueles que encontram-se dementados pelas ruas, andarilhos, aqueles que dedicam, Senhor, as suas existências ao uso de drogas alucinógenas. Abençoai, Jesus, aqueles que te desprezam, Senhor. Iluminai, Senhor, nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus. Abençoai, Senhor, nossos irmãos espíritas, todos os templos religiosos do mundo, toda e qualquer forma de expressão religiosa, e que possamos compreender que somos todos irmãos e unirmos-nos na prática da caridade, vivendo a fraternidade universal do teu amor, Senhor. Abençoai nosso país querido, essa nação abençoada, que é a pátria do teu evangelho santo, Senhor, e que é o coração do mundo, que possamos viver o teu evangelho, Senhor, em plenitude, amor e bondade. Abençoai, Senhor Jesus Cristo, toda a humanidade. Tocai, Senhor, nos corações
dos governantes que fomentam as trevas das guerras, das crises, do aprisionamento. Abençoai, Senhor. Pacifique, Senhor, o coração do ser humano. E assim, amado Jesus, se faça o teu reino de fraternidade e de regeneração. Que Deus seja louvado, que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, de prece, de fraternidade cristã, que tem como único objetivo evangelizar, libertar as consciências e viver sobre a luz da verdade em Cristo Jesus. Verdade essa que estamos com tantas dificuldades de compreendê-la e de vivenciá-la. Porque existe a verdade material e a verdade espiritual. Alguns pegam na verdade material e desprezam as verdades espirituais. Outros se apegam às verdades espirituais e desprezam as verdades materiais. Qualquer uma dessas escolhas são ruins. Estamos na carne e precisamos das verdades da ciência da matéria. Somos espíritos, precisamos compreender a essência espiritual. Muitos acreditam que eu sou o contrário à medicina. Não sou. Até preciso da medicina, uso, quando necessário, os medicamentos. Só que a compreensão da necessidade dos medicamentos da matéria e os medicamentos do espírito. Nós não podemos negar que temos essas duas necessidades. A grande dificuldade da humanidade hoje é entender essas duas situações tão necessárias hoje no planeta Terra. De uns tempos para cá, eu poderia dizer, de 1950, 1960, iniciou-se um grande aspecto de evolução psíquica da humanidade. E hoje, em 2020, na década de 2020, estamos passando por este ápice do processo evolutivo psíquico e espiritual da humanidade. Quem tem criança aí está anotando, está vendo o grande aceleramento psíquico dos filhos, dos seus netos, dessas crianças, com a grande sensibilidade. Do ano de 2000 para cá, aumentou-se sobremaneira esses aspectos. Então, a medicina cataloga-se com vários aspectos, como autista, como síndrome do pensamento acelerado, e tantas outras situações, materializando o que é da mente. E isso ocorre sérios distúrbios e problemas de comportamento. Situações complexas. A medicina não aceita, não permite as questões espirituais. Aceita? Não. A medicina não tem conhecimento, renega. Renega. Tudo aquilo que é espiritual, com exceções de raros médicos. Se você ouvir vozes, muitas vozes, intensamente, por vários dias, semanas, meses, se você for na medicina, você é catalogado como esquizofrênico. Certo ou não? Certo. Qual que é o medicamento? Controlador. Vai tomar medicamento controlador. O que é um medicamento controlador? Tarja preta. E se esses distúrbios aumentarem, porque se você escuta vozes constantemente, as vozes vão estar te falando algo, certo? O que é que essas vozes vão falar? Coisas boas? Ama tua mãe, ama teu pai, vá para a igreja, procure Jesus Cristo, lê o Evangelho. É isso que ela fala? Faça caridade, é isso que elas falam? Não. Elas falam assim, mata seu vizinho, xinga seu pai, estupa sua irmã, e assim por diante. Então essas vozes vão se transformando como conduta naquela pessoa. Aí deixa de tomar os remédios supressores e passa a tomar os remédios controladores. Aqueles que deixam a pessoa abobada. Viram vegetal humano. Esses processos são processos oriundos de quê? É do cérebro? Não. O cérebro é uma máquina. Não é do cérebro, é da mente. Mas a medicina não aceita a mente. Eu vejo jovens, crianças, sendo levados a psicólogos. Não tenho nenhum problema contra isso. Mas por problemas da mente,
aí já se transforma em problema. Está compreendendo? E muitas dessas crianças passam a tomar algum tipo de medicamento para suprimir a aceleração do pensamento ou as desobediências e assim por diante, ocasionando sérios distúrbios psicológicos e espirituais naqueles seres. Nós estamos vendo coisas aberrativas acontecer no mundo inteiro por jovens, crianças, crimes hediondos, planejamentos que nascem na criança e depois são concretizados na fase adulta contra os pais. É um momento de grandes reflexões, porque o que está acontecendo com a humanidade? É o despertar espiritual. O despertar espiritual é um processo da mente que manifesta-se no cérebro. Esse despertar espiritual é aquilo que Jesus disse: a regeneração só será possível na completa união entre encarnados e desencarnados. Olha, o princípio, vamos olhar a história. No princípio se fez verbo, o verbo se fez carne, carne se fez espírito, mas é a era do espírito. O verbo, a palavra de Deus para Abraão, a palavra de Deus para Moisés, a palavra de Deus para os profetas. Depois se fez carne, Cristo Jesus. A carne resgatou o espírito. Os espíritos cristãos deram sua carne, seu sangue, para resgatar o espírito e mostrar-nos o caminho. Agora é a era do espírito. E nós estamos, a humanidade está renegando. Jesus Cristo foi taxado de quê? Louco. Você sabe o que o pai de Francisco de Assis fez com ele? Sabem? Amarrou-o, trancafiou-o nos cômodos ínfimos da casa, do palácio. Trancafiado, amarrado por 3 dias, sozinho, no escuro, para poder domar o espírito de Francisco de Assis, que queria ser um ser espiritual. E o pai dele queria que ele fosse o herdeiro da fortuna, o homem, um dos homens mais ricos da Itália. Da época. A mãe, conduída, foi lá e soltou ele depois de 3 dias. Ele era magro, ficou magérrimo. Doente, enfermo, quase morreu. Passou semanas. Enquanto o pai estava viajando, a mãe cuidou dele e outra serva. E quanto mais prisionava ele, mais ele decidia espiritualizar-se. E deixou o maior legado que a Igreja Católica já recebeu nesses últimos 2000 anos. Porque o primeiro foi de Cristo. Francisco de Assis foi o segundo, mensageiro direto de Jesus Cristo. E se pudéssemos comprovar, sabe quem era Francisco de Assis? João, o apóstolo do Apocalipse. É o mesmo. É a reencarnação de João. Está compreendendo isso? Deixou legados na Igreja Católica que caminhava entre 2 situações das trevas. Eram as cruzadas e a Inquisição. Francisco de Assis veio no meio dessas duas. A Igreja Católica contratava mercenários para ir para outros países, destruir, matar, trucidar e implantar a cruz em cima dos corpos daqueles nascidos naquele país, para que eles fossem católicos e ficassem sob o jugo de Roma. O Oriente Médio, as santas cidades foram trucidadas, morreram milhões de pessoas, crianças. Dava conta de pegar numa espada, mandavam para lá. E lá tinha outro sanguinário, chamado Saladino, conhecedor do deserto, táticas de guerra. Então virava rios de sangue, literalmente rios de sangue, matavam 100.000 pessoas em um dia.
Sabe o que é 100 mil pessoas? E de formas violentas. E Francisco de Assis veio no meio disso e foi chamado de louco. Vocês vão entender aonde eu quero chegar agora. Chico Xavier foi chamado de louco. Jerônimo Candinho, internado no manicômio, ia ser aberta a sua cabeça. Naquela época fazia a lobotomia. Ficava um ferro, abria a cabeça e ficava um ferro, e dava choque. O ferro, uma haste de ferro, entrava no cérebro, em uma determinada localização cerebral, e dava choque. Era terrível. Dizia que ele estava louco. O Espírito disse, fuja amanhã. E ele foi embora, fugiu. Foi para Sacramento, encontrou na rua com o seu mestre, Eurípides Barçanufo. Estudou com Eurípides e falou, vai para Goiás, eu estou morrendo. E ele disse, você está morrendo, mas você está tão jovem, saudável. Ele, estou morrendo, vou morrer. Eu só vim te dar essa missão, vai para Goiás, você tem uma missão lá. E ele veio e fundou a primeira cidade, e a única cidade espírita do mundo, Palmelo. Foi o dirigente por 45 anos, desencarnou em 1981. Passando seu legado para o Damo, que eu conheci. Jerônimo Candinho eu só conheci por guia espírito. Era louco. Jesus Cristo, quando estava pregando, disseram para sua mãe e seus irmãos, vai lá que seu filho ficou louco, traz ele. Se fosse as mães de hoje, levava ele para onde? O psicólogo. O psicólogo levava para o psicoterapeuta. O psicoterapeuta passava o quê? Um controlador, um inibidor e controlador. Tarja preta. Levava para uma casa religiosa, para um centro espírita? Não. Não levava, não. É louco. Está escutando vozes. Está vendo espíritos. Eu não me comparo a nenhum desses, mas também sou chamado de louco. Já fui muito chamado. Hoje até é um louco mais amenizado. Eu adoro quando me chamam de louco. Porque eu adoro louco. Louco vê muito além da matéria, muito além da lógica humana, materialista. O louco vê o mundo espiritual. Está compreendendo? Jerônimo Candinho, chegava pessoas amarradas, translocadas, lá em Palmelo, segurado por 5, 6 guardas policiais. Ele, solta ele aí, vocês aí, ó, vai lá para dentro. Você, vai rachar lenha. Quando ele mandava, vocês, vai lá para dentro, ele estava falando com quem? Com os espíritos. E você, vai rachar lenha, falava com quem? Com o obsediado. Vai rachar lenha que nós precisamos fazer a comida. Mais tarde, a gente conversa. O homem saiu de lá bom. Chegava amarrado, segurado por 6 policiais. Já tinha quebrado muita coisa, lar, casa, machucado muitas pessoas. Problemas psíquicos e espirituais. O que está acontecendo agora, está acontecendo com você. Todos vocês que estão aqui dentro, está acontecendo. É a transição espiritual. Você sente presença de espírito? Você sente alguns arrepios? Você escuta vozes? Hoje eu cheguei num determinado recinto, tinha 3 pessoas, eu cumprimentei 2, olhei para a terceira, ela não me olhou, eu não cumprimentei. Cumprimentei outras pessoas e essa pessoa ficou me olhando, e eu de vez em quando olhava para ela, mas ela não comentou. E aí de repente ela vai dizer, você não vai me cumprimentar não? E aí a hora que ela falou, eu olhei para ela, eu reconheci ela. Era uma jovem de 28 anos. Só que eu estava vendo uma mulher de 75. Eu estava vendo uma senhorinha nela. Aí eu parei e falei, me perdoe, me desculpe, mas é porque eu não estava nem te conhecendo, mas nessa hora eu não falei nada. Mas depois que eu fiz as atividades, fui lá e falei assim, lembrei ela assim, quem foi uma pessoa que desencarnou, a senhorinha, que você gosta muito, ama muito? Não, ninguém não. Eu falei, certeza tem ninguém não, assim, nesses últimos 2 anos? Não, minha avó que desencarnou ano passado. Eu falei, você não tem lembrado, pensado muito nela não? Ela falou assim, ontem eu recebi um vídeo dela, meu pai mandou um vídeo dela parabenizando o meu aniversário do ano passado. E eu vi esse vídeo, fiquei muito emotivo, muito emocional. Eu tinha visto a avó dela com ela. Eu não estava vendo ela. Aí eu falei, reza para ela, ora para ela. Né? Se você vai contar isso para o povo aí, todo mundo vai falar, você é doido. E eu sou mesmo, e não importa que eu seja não. Você está compreendendo? Porque os outros acham que eu sou doido, e eu tenho certeza que eu sou. Só que essa loucura tem 30 anos que eu estou trabalhando na seara, no bem do próximo, auxiliando pessoas a ficarem doidas.
conscientes. Porque o problema aí fora, o povo está tudo doido e inconsciente. E aí a gente, pegando esse processo evolutivo espiritual que nós estamos passando, é a coisa mais natural do planeta, é o processo evolutivo da humanidade. Eu não tomo tarja preta, nem tomo nenhum tipo de medicamento. E sirvo para ajudar a humanidade, ajudando quem? A mim mesmo. Isso é o estado de loucura. E nós temos que entender isso. Está acontecendo com você, com seu filho, com seu neto. Então, faça o diagnóstico. É situação física? Leva para o médico. É situação mental? Leva para o centro espírita. E você? Falo com vocês que estão me escutando e falo com aqueles que nos ouvirão pelas redes sociais, pelo Instagram, pela YouTube. Está tomando tarja preta? Então você está inibindo a sua capacidade evolutiva espiritual, tratando a situação da matéria. A medicina não trata a mente, a medicina trata o corpo, a matéria. Não sou contra nenhum tipo de tratamento médico, mas nós temos que entender que tem o espiritual e o físico. Não resolve tratar o espiritual. Você pode, claro, em situações que já extrapolaram, desandaram, há sempre a necessidade dos dois. A medicina e o espiritual. Naqueles casos que já ultrapassou as situações de equilíbrio da razão. A pessoa perdeu já, demorou muito a procurar. E esse despertar não é fácil. Vamos ver o que Jesus disse aqui? Para que a gente possa continuar essa grandiosa análise da verdade da nossa existência, da atualidade. A quem muito foi dado, muito será pedido. Ao Tito. O servidor que soube a vontade de seu mestre e que não se apercebeu e não fez o que lhe foi pedido, apanhará rudemente. Mas aquele que não soube de sua vontade e que fizer coisas dignas de castigo, apanhará menos. Pedir-se-á muito àquele que muito recebeu, e prestará contas àquele a quem foram confiadas muitas coisas. Está lá em Lucas, no capítulo 12, no versículo 47 e 48. Estamos com uma capacidade avantajada de conhecimento intelectual. Só que estamos suprimindo a nossa capacidade intelectual. Estamos com a capacidade extraordinária do aprendizado espiritual. Só que estamos materializando tudo. Estamos materializando todos os aspectos espirituais. A medicina não trata, não aceita o que é espiritual. E o espiritual fomenta a influência sobre a matéria. Nós estamos vendo as situações aberrativas que está acontecendo nessa transição de sexo. Fazendo amputação de órgãos genitais em crianças acima de 8 anos. Porque ela se sente o outro sexo. Quantos sentimentos que você sente por dia? Que não é seu, que não são verdades. Quando nós estamos falando dessa interferência espiritual, dessa evolução espiritual, é essa interseção entre os dois planos. Quantas coisas você tem vontade de fazer que não é sua? Muitas dessas coisas chega-se no limite de quê? De tirar a própria vida. Você sabe como que os espíritos das trevas fizeram para beber sangue? Lá, antes de Cristo, eram sacrifícios carnais. Falava que os deuses estavam nervosos, fomentavam alguns distúrbios material na cidade, influenciava com vozes nos líderes, nos governantes, e eles procuravam uma pessoa para matar. Aí diziam, é aquela pessoa. Iam lá, prendiam ela e faziam um sacrifício de ritual para acalmar a ira dos deuses. Por isso que Jesus Cristo foi e é chamado Cordeiro de Deus. Porque das pessoas passaram os sacrifícios dos animais, fomentando esta interferência do mundo dos espíritos ao mundo da matéria.
E o mundo dos espíritos, para se materializar, eles precisam de alguma coisa materializada. E não existe nada mais forte do que o sangue. Porque nele está o plasma da vida. As trevas, as forças negativas. Então fomentam esses distúrbios. Por isso fomentam tantos suicídios, tantas violências e agressões um com o outro. E isso acontecendo dentro dos lares. Com agressões físicas. E muitas vezes até arrancando sangue um do outro. E se arranca, aí a coisa desanda. Porque aí esses espíritos que fomentam esses estados psicológicos adulterados de violência, criam um maior poder, porque abre determinada porta na consciência do encarnado para gerir as suas ações, as suas atitudes. E não pense que remédio controlador ou inibidor vai tirar esses efeitos, porque não tira. Porque entre um espaço de um remédio ou outro, dá ali um prazo para que esses espíritos influenciem aquela pessoa. Aquilo que se chama distúrbios psicóticos, loucura, que fomenta em cada um um tipo de situação, um tipo de atitude, que a medicina determina como patológica. Vai tratar com medicamento. Aquilo que é espiritual não funciona. E essas mesmas forças trevosas foram derivando-se lá daqueles rituais macabros que antecederam Jesus Cristo e depois sucedeu em alguns processos de perseguição aos cristãos, foram ampliando e hoje, até hoje, no século XXI, acreditam que o ritual de um animal nas encruzilhadas para influenciar outra pessoa ou para ficar rico, para matar outra pessoa, para retirar influências espirituais, para retirar loucura, acredita que funciona. Não funciona para aquele que tem fé, para aquele que busca o espiritual, não o material, mas que atormenta e machuca muito. Mas depende da criatura, depende do ser. Vim a este mundo para fazer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Aqueles que não veem, vejam. E aqueles que veem se tornem cegos. Então todos estes que estão acreditando que resolve as coisas espirituais materializando, esses ficarão todos cegos, porque compreenderão que não funciona. E para aqueles que sofrem através dos processos dessa iniciação, mas que ficam cegos, ou são cegos, para o mundo espiritual, e através de muita dor e sofrimento, abre os seus fatores da energia, que nós poderíamos chamar da Kundalini, e depois o despertar psico-espiritual, esses passam a enxergar os dois planos. Então antes cego, agora enxergando os dois planos, como médiums. Aí eles são grandes oradores, pintores, música, médicos, escritores, médiums, na área da cura, da psicografia, psicofonia. Está compreendendo? Faz um mundo melhor. Mas até chegar nesse estágio, passam pelo processo da iniciação, que não é fácil. Não é fácil. Eu lembro, quando eu passei por essa transição, é uma loucura. Alguns anos de situações complexas, mas nos momentos mais difíceis, problemas emocionais, problemas existenciais, influências espirituais, movia coisas dentro da minha casa, dificuldades de raciocínio, dificuldades financeiras, distúrbios no sono, dificuldades de relacionar com as pessoas. Eu deitava. E naquele momento entre o dorme e acordado e dormir, aquilo que eu conheço como madorninha, né? Você está ali na meia madorna, eu vi um abismo abrir e eu era tragado e caía naquele abismo. E num dos momentos mais difíceis que eu passei, nessa iniciação, nessa transição, da onde não enxergava para o ver, assim como Jesus está falando aqui,
Eu fui descendo para as profundezas do inferno, nós conhecemos como umbral, e diz que são 13 camadas, e eu fui levado para a 11ª, 2 abaixo da profundeza, do centro das profundezas do inferno, do umbral. E lá, serventeado, machucado, sabe, situações adversas, a noite inteira. E é como se eu estivesse acordado, vendo aquilo. Então isso se sucedia quase todas as noites, era uma luta terrível que eu passava. Se chama despertar da consciência espiritual. Todo mundo passa por isso. Jesus passou. Jesus foi para o deserto, ficou 40 dias, 40 noites lá atormentado pelo espírito maligno. Francisco de Assis entrou em crises existenciais. Chico Xavier, todo mundo, Divaldo Ferreira Franco entrou com depressão profunda. Jerônimo Candinho, Damo, todo mundo. O despertar espiritual, nós temos que esvaziar o nosso inconsciente. É um despertar terrível. E esse despertar, ele acontece de muitas formas. Falarei algumas agora. Vamos ler aqui para nós entender. Jesus disse assim: vim a este mundo para fazer um julgamento. Olha só, a fim de que aqueles que não veem vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus, que como eles estavam ouvindo essas palavras, e lhe disseram: somos nós, acaso também cegos? Preste atenção nessa pergunta. Somos nós, acaso também cegos? Escute e preste atenção na resposta. Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que o pecado permanece em vós. Nós sabemos que nós estamos pecando. Porque o pecado é você ter conhecimento e fazer as coisas erradas. Isso é pecado. Se você não tem conhecimento e faz uma coisa, isso chama ignorância, falta de saber. Você está em aprendizado. Está compreendendo? Então, se antes era cego e depois passou a ver, e depois que passou a ver não quis mais fazer aquilo que está vendo, aí se transforma em pecado. E aí Jesus disse: será rudemente castigado. Por que que aquele que faz a sua iniciação, o seu despertar, e se ele não obedecer, ele fica louco, suicida, entra nas drogas ou na sexualidade, ou nas dependências químicas? Por quê? Porque ele está pecando. Está fora do contexto da realidade da sua encarnação, da sua existência espiritual, da sua individualidade. Cada um desperta em um momento. O despertar vem de muitas formas. O despertar vem do uso de uma droga que abre determinadas localidades no sistema neuronal e faz esse despertar. Desperta-se através da sexualidade. A questão de aqueles que buscam sexos de todas as espécies e formas, com o passar do tempo, vai aumentando as formas e buscas sexuais, e ele perde a sua individualidade, não sabe se é homem, se é mulher, se é os dois, ou se é 4, se é 6, se é 10. Ele se sente homem num dia, se sente mulher no outro. Então isso é o complexo da Kundalini, não direcionada. A influência espiritual não são questões, essa é uma manifestação física, mas não são questões físicas. Porque a mesma energia do sexo é a mesma energia que cura o câncer. Através de um passe, de uma imposição da mão. Isso faz através da meditação. Aquelas pessoas que buscam esse despertar espiritual através da meditação. Paulo de Tarso sofreu essa intercessão, essa interferência, esse despertar. Ele se isolou no deserto por 3 anos. Quando ele teve aquela infusão espiritual chamada pela Igreja Católica, que nós chamamos da presença de Jesus Cristo, ou seja, a comunicação entre os dois planos, quando Jesus Cristo apareceu para ele nas portas de Damasco e falou com ele. Ele ficou cego para o mundo, assim como diz a lição, e abriu os olhos para enxergar o mundo espiritual. Ele perdeu a visão da matéria, mas abriu para além da matéria, e depois enxergou os dois planos. Aqueles que são cegos vão ver. E aqueles que veem serão cegos. Aqueles que são orgulhosos, egoístas, aqueles que buscam a solução de todas as situações do espírito na matéria, estes deixarão de enxergar, porque não conseguirão nem ver a si próprio, porque buscam só os medicamentos para o corpo.
Estamos vivendo a era da renovação psíquica e espiritual da humanidade. Está acontecendo com você? Já aconteceu esse despertar? Isso acontece numa separação, numa situação de amor. Na morte, morre alguém, você entra numa depressão profunda. Aí movimenta-se um estágio de consciência diferenciado. Num acidente, você bate o carro, alguém te bate, você cai, fica alguns dias ali meio fora de si, depois retorna num processo de consciência renovado. Compreende? E alguns pegam esse estado de consciência e usam ele para aproveitar das coisas materiais, porque expande-se a capacidade do pensamento. Eu fico encantado com a capacidade e a velocidade do cérebro das pessoas atormentadas. Tem um cérebro muito veloz, tem lembranças que a gente não consegue lembrar. E aí pegam toda essa capacidade e usam ela para o campo da matéria. Uns vão para ganhar dinheiro, outros vão para o sexo, outros vão para a bebida, outros para as drogas. Transforma-se numa energia física descomunal por um período. E depois o corpo esquenta, o corpo fica quente, mostrando ali que ele está em pleno movimento, em plena expansão. O corpo da matéria, mas está queimando o fluido vital, está queimando as energias neuronais, está queimando as comunicações entre seu espírito e seu corpo. Está compreendendo isso? Grande parte desses, a grande maioria, quase 99%, transforma os distúrbios espirituais em busca das situações no campo da matéria. Preferem tomar os inibidores e controladores tarja preta do que fazer a sua ascensão espiritual através do enfrentamento de si mesmo. A sua família abandona, te larga, fala que você é doido, te isola, fica doido para te colocar onde? Aonde que põe? Na clínica de... Vamos falar bonitinho. Clínica de recuperação mental. Nem é isso. Como é que é o nome agora? Fala agora. Tem outro nome ou é só isso mesmo? Fala, você que frequenta muito. Não, porque ela... É porque é enfermeira, tá, gente? Compreende isso? Outros vão para o spa. Se for chique. Né? Outros vão fazer um retiro espiritual. A família está doida para livrar dele, assim como queriam livrar de Jesus Cristo, falando que ele era doido. Quantas influências espirituais estão acontecendo na humanidade, dentro da sua casa, com seus filhos, com você, com sua mulher, sua mãe, com seu pai, por problemas espirituais. Mas busca o quê? Só a matéria. Ocasionando mais problemas. Lembre-se, a quem muito é dado, muito será cobrado. Nós temos agora uma oportunidade fantástica, o conhecimento espiritual está sendo derramado sobre nós. Está sendo derramado sobre nós. Cada um está começando a ter despertar. Uns têm dores de cabeça terríveis. Como, meu Deus do céu, como eu sofria dor de cabeça. Tinha dias que eu pegava a parede e falava, vou quebrar minha cabeça. Quando eu tinha 13 anos, 2 homens foram o necessário para me segurar, porque senão eu quebrava minha cabeça na parede, apesar que ela já estava quebrada. Eu tinha dado de ponta num rica em cima de uma pedra. 47 pontos na cabeça, quebrou o osso. O crânio. Eu sentia tanta dor. Das outras vezes, tinha vez, e doía tanto a minha cabeça, que eu pensava, se eu tiver um revólver, eu estouro minha cabeça, meus miólogos. Era o despertar espiritual, consciencial. Não tinha medicamento que curava, não tinha nada que fazia. Não tinha nada que melhorava. Isso foi por muitos anos. Isso acontece com todo mundo. Passam por situações complexas. Francisco de Assis chegou no ápice da dor e do sofrimento, que todas as feridas de Jesus Cristo apareceram no corpo dele. As chagas de Jesus, todas. E saíam sangue em Francisco de Assis. E naquela época não tinha analgésicos, não tinha as drogas pesadas que inibem as dores. Era aguentar mesmo, através da prece e da oração, só mais nada. E fez milagres, transformou, curou, restituiu. Então, cada um está nesse despertar espiritual. Qual é o seu? Não adianta você fugir das dores. Você pode fugir por um período.
Mas se já apareceu em você o despertar espiritual, obedeça. O povo morre de medo da mediunidade. A mediunidade é a coisa mais linda do mundo. A mediunidade é a grande dádiva da evolução do ser. Assim como era o homem da Oriental e encontrou com o homem sapiens. Aquilo ali foi o processo que estamos passando agora. O homem material com o homem espiritual. Olha que coisa linda. É a mesma coisa lá do Nor Oriental, que andava com um pedaço de pau e pegava as mulheres, e pegava e batia. Fazia linha. Não falava, né? Ele levava para a caverna. Aí veio o homem sapiens, que já pegava a canelinha do defunto, abria os buraquinhos e fazia uma flauta. Entendeu? Aí o processo evolutivo, o outro pegava o osso de animal maior e batia nos outros. Aí o despertar espiritual pegava a canelinha e fazia uma flauta. Olha que lindo. Então nós estamos agora, o homem espiritual está descendo os espíritos, que são catalogados como autistas, esquizofrênicos, escuta vozes, vê vultos, distúrbios de consciência. Compreende? Só que tem um problema. Esses espíritos são extremamente inteligentes. Extremamente inteligentes. Eu não sou, não. Eu sou um ser à parte da sociedade, tá, gente? Acho que é raro. Não era mandar eu para um umbral, mandou para cá. É? Aí falou, vai lá o ser bobinho. Falei, vou. Está entendendo isso? São espíritos extremamente inteligentes. Alta capacidade de raciocínio, capacidade de ver além das aparências, capacidade de entender e saber a hora que a pessoa está falando a verdade ou mentindo. As suas crianças sabem disso, viu? Não adianta vocês mentir para elas, não. Elas ficam caladas. Aí elas aprendem a mentir também. Aí só que elas assim, falam assim, a minha mãe é boba, tá achando que eu estou gritando o que ela está falando. Sei de tudo. Sei antes dela falar. Está entendendo isso? Porque essas crianças têm a visão além da matéria. Aí acontece o quê? Um processo mais delicado que faz falir esses irmãos, esses seres, essas almas que reencarnam. A vaidade, o egoísmo. A vaidade e o egoísmo incentivam nesses seres que eles são seres iluminados. Todos estes que falam isso para eles, eles falam, se perdem. Você é escolhido. Você tem uma aura azul. Uma vez chegou aqui um rapaz que disseram para ele que ele era diamante azul. Diamante azul. E realmente, a hora que você olha para ele, você vê assim, uma energia, uma iluminação diferente daquele ser. Só que agora, depois que falaram isso para ele alguns anos atrás, alguns bons anos, ele tatuou o corpo dele inteirinho. E tem diamante, está tudo contelado no corpo dele, porque ele é diamante azul, só que foi tatuado de preto. E o campo áurico dele ficou preto, ele soa as mãos, tesoura as mãos, é inquieto. E vive em depressão, em situações complexas das emoções. E não tem nem 30 anos. O tempo ainda vai falar muita coisa no campo mental, no campo cerebral dessa criatura. Isso eu já conheci vários. Porque os pais não querem aceitar o processo de que o filho veio para salvar a si próprio. E através desse salvamento de si próprio, ele tem que ajudar a humanidade. Através de trabalhos altruístas, como médium. Quando eu falo médium, um pastor da igreja evangélica é médium. Um médico que não olha o pedaço de carne que está na frente dele como mais um dinheiro a ganhar, mas ele olha para um ser humano preocupado com a vida e não quanto ele vai ganhar e receber, de indicar uma cirurgia. E tome cuidado com isso, está tendo uma moda no processo de aconselhamento da medicina, me perdoe aqueles que estão na área da medicina. Mas olha, pode acontecer isso com você no futuro, faz uma cirurgia agora. E faz a cirurgia. Está compreendendo isso? Um dos casos assim é a Angelina Jolie, não é? Poderia, lá nos recontos das suas células, das codificações do seu DNA, poderia acontecer um câncer. Isso está na codificação de qualquer um de nós.
Então você arranca esse órgão e aí não dá o câncer. Infantilidade é uma situação infantil. Porque a energia da doença não é a causa, é o efeito. Se você pensa, vai dar um câncer no seio, você arranca seu seio, você está livre do câncer. Mentira, não está livre do câncer. O câncer é uma energia. E aquela energia, ela está no seu corpo espiritual, que desce para o duplo etéreo, que faz-se a chegada no físico. Então aquela energia não encontrou uma receptividade porque não tem mais o peito, tem um silicone, uma prótese. E o que ela faz? Ela dissolve, vai embora para o espaço, vira purpurina, estrela, luminosa, brilhante? Não, ela é uma energia e ela será atraída para outros órgãos, ou generaliza-se. Está compreendendo? Até chegar nos processos de leucemia, que é o câncer generalizado. Então não adianta fazer as cirurgias de retiradas. Isso é a materialidade daquilo que é espiritual. Então fazer o quê? Tem uma propensão de uma enfermidade, você foi detectado, ótimo. O que faz? Energia contrária e superior. Reverte os fatores. Então todo aquele que passa por essa iniciação, os estados de loucura, os estados de escutar vozes, esquizofrenia, autismo, os estágios de vontades de suicidar, de mudar de sexo, de arrumar mulher, se é mulher, de arrumar homem, se arrumar os três. Não importa. Então, espiritualize-se. Como? Há um processo energético muito simples. Primeiro, prece, oração. Acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo e vida eterna. Que você é um espírito. Obediência acima do seu ego, do seu orgulho. De que todo mundo vai achar que você é um ser de luz, um diamante azul. Uma vez chegou aqui uma menina autista. Estava no 6º ano de medicina. Com crises tremendas. Crises. Começaram o tratamento. Um dia, eu não sei por que cargas d'água, a espiritualidade me intuiu de dar uma palestra e contei um caso. O caso era igual ao da menina. Eu me lasquei. Terminou-se aquela encontro, aquela palestra, encerramos as atividades, ficaram lá no carro. A hora que viu que estava aqui, só nós trabalhadores, entrou aqui e me descascou tudo, me chamou de santo e de rapadura. Eu não sei qual que eu achei mais gostoso. Né? E a mãe olhava para ela e dizia assim, eu disse, olha, eu não dou palestra para uma pessoa, eu dou a palestra para os espíritos, eu dou a primeira palestra para mim, mas eu estou aqui dando palestra para encarnado e desencarnado. Eu não dei palestra para ela. Você me ofendeu, você falou o meu caso. Eu falei, mas eu não sei seu caso. Foi o que você contou na palestra, mas eu não sabia. Eu não sabia. Ela queria ser autista, a mãe queria que ela fosse autista. No Brasil não conseguiram diagnosticar e ela foi para um país fora. E eu contei exatamente um caso que eu tinha conhecimento de uma pessoa que fez isso e ela tinha feito também. E ela me xingou tudo. Enquanto ela me blasfemava, me atacava Jesus Cristo, atacava esta casa. Eu falei, olha, você não pode falar de coisa que você não entende. Você está falando de Jesus Cristo, essa casa aqui, você pode falar de mim, mas essa casa não, essa casa é santa. Eu não presto, eu sou ser humano, pecador, mas essa casa é santa. 20 anos dessa casa fazendo trabalho de caridade, amor e bondade, sem pedir dinheiro a ninguém, saindo dos nossos recursos. Então essa casa tem que ser boa. Ela é boa porque ela exemplifica isso. A mãe dela falou assim, minha filha, você está muito acima disso. Você não sabe que você é uma estrela de luz. Você não sabe que você faz 6º ano de medicina. Você está muito acima desse povo aí que não sabe nada. Esse povo sou eu. Minha filha, você é luz. Aí eu entendi, falei, o problema não é só da menina. É da mãe também. Que fomenta o ego, fomenta o orgulho. E aí ela xingou, falou, e eu soltei os cachorros em cima dela porque eu não aceitei falar dessa casa. Pode falar de mim maior que ela falou dessa casa. Eu falei, não. Eu falei, minha filha, você está dentro da minha casa, você quer sair, vai embora. Não quiser voltar, não volta. Eu falei, vai com Deus. Mas falar mal de Jesus Cristo dentro do templo de Jesus. E ela deu sorte, porque Cristo virou a mesa. Não, nem isso fiz. Né? E olhava para o pai dela lá. E a mãe, minha filha, você é extremamente inteligente. E ela, como ela falava 2 línguas, aí ela falava com a mãe em uma língua, aí tá vendo, você é inteligente, ele nem está sabendo o que você está falando. Eu falei, eu não estou sabendo, mas estou sentindo.
E foram embora pisando alto, porque ela era um espírito de luz, ela não andava, ela gritava, né? Estragou-se. Uma coisa tão linda. Já imagina uma médica que tem a percepção do espírito, a hora que olha para o paciente, detecta na aura do paciente a enfermidade, a causa. Detecta no corpo perispiritual, no processo reencarnatório. Você já imaginou a grandeza de uma médium dessa? Agora eu fico com dó dos pacientes dela. Que Deus a abençoe. Espero que eu não caia no consultório dela com um dia que eu precisar. Se eu cair também, eu devolvo tudo. Agora é minha vez. Você é uma medíocre médica. Brincadeira, viu, gente? Isso é só a vingança. Aquela vingancinha do amor, mas é só a gente fala, mas não faz. É? Você está entendendo? Então, olha, preste atenção. Detecta em você o que é espiritual e o que é físico. E não tenta materializar o que é espírito. Vá, pega o evangelho, leia. Aquela prece que você mais ama, que você aprendeu desde criança, ela é a melhor prece. É a prece mais poderosa. Eu adoro o Pai Nosso, pronunciado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Adoro a prece da manhã. Né? A prece da manhã é linda. Dentro daquele livrinho que nós comemoramos os 20 anos do Centro Espírita, tem ela. É? Se você tem essa sensibilidade, não fica perto de pessoas que bebem, que usam drogas, que xinga, porque senão você capta tudo. Você é uma esponja. Você é uma pessoa sensível. Vá para a natureza, põe seus pés dentro de água corrente. Abraça uma árvore. Pô, vai pensar que você é doido. Eu tenho certeza que é, então não tem problema. Abraça a árvore. Abraça a árvore. Porque ninguém vai querer te abraçar mesmo. Né? Abraça a árvore. O povo está tão louco que já está fazendo casamento de pessoas com cachorro. Está entendendo isso? Está fazendo casamento. Está lá no Japão construindo centenas de milhares de humanoides, robôs humanos. E os caras compram por causa de quê? As mulheres compram para ter um relacionamento com o robô. Você sabe quantos milhões de mulheres estão solteiras no Japão? Eu tenho vontade de ir para lá. 7 milhões de mulheres solteiras entre 25 e 35 anos. Bem-sucedidas. Hã? Ling, ling, ling? Hã? Compreende isso? Minha mulher não viu de jeito nenhum. Sei por quê. E essas mulheres, essas pessoas, os homens e as mulheres, estão comprando bonecas infláveis e robôs humanoides. Olha a loucura que está o mundo. São doenças mentais, são influências espirituais, que as trevas estão fomentando. Está compreendendo? Se já despertou para a busca em Cristo Jesus, então espiritualize-se. Isso é um conselho de um homem que já vivenciou as trevas, que já desceu nas profundezas do inferno e conseguiu chegar com sanidade. Vamos dizer relativa, né? Até hoje. Amanhã não garanto. Loucura é igual ao alcoolismo. Você tem que evitar o primeiro golo, né? Aí você tem que evitar as primeiras loucuras, senão você fica doido de varrer, né? E transformar, sabe, essa situação que a medicina vai dar como patologia psíquica, transformar num dom de mediunidade. Entende? Mas isso é uma vivência no Evangelho de Jesus, no estudo espiritual. E a única religião que fornece isso, que eu sei, se vocês souberem, depois vocês me contam outra, é o Espiritismo. Não tem outra. Que fornece essa totalidade de informações e oportunidades de vivência dos fatores energéticos. Compreende? Transforma em doutrinador, em aconselhador, em médium de cura, em médium psicofônico, psicógrafo, em médios de pintura. Vai escrever livro, faz um bem imenso para a humanidade se ele busca o caminho de Jesus. Se não, faz um estrago, tanto para o próximo quanto para si mesmo, se materializar esse dom espiritual. Se já tem em você, cuide dele, porque senão, haja preta vem aí. E depois fica mais difícil de sair. Evita drogas, qualquer tipo de coisas alucinógenas,
Olha, para encerrar, se eu estiver num lugar onde tiver 100 pessoas, 50, 20, e chegou no momento que as energias espirituais minhas diminuíram, eu passo a escutar a voz de cada um. Pode ter 100 pessoas, eu escuto a voz de cada um. Um por um. Sei tudo que elas estão falando, um por um. Isso chama quase um estado de loucura. É? Aí eu tenho que sair do ambiente. Eu tenho que ir para a natureza, eu tenho que meditar, eu tenho que rezar. Está entendendo isso? Em 10 minutos, acaba tudo, você volta com todo o vigor, muito mais do que antes. Isso me lembra lá uma vez que eu tentei ensaiar ser cantor. Aí, eu entrei no coral do Gustavo Ritter, né? Entrei lá no coral do Gustavo Ritter. E nós estávamos lá ensaiando que nós íamos fazer uma cantata de Natal na Praça Cívica. Íamos cantar Ave Maria em latim. Imagina, eu cantando Ave Maria em latim. Nem latindo eu conseguiria, né? E aí nós estávamos lá, e eu sou tenor, né? Assim disse ele, né? Eu não sabia nem o que era isso. Nós estávamos lá, 40 pessoas cantando, ensaiando, lá no Centro de Música do Gustavo Ritter. E aí estava lá, e eu estava lá, entusiasmado, né? E de repente ele olha assim e aponta para mim. Canta, eu cantei, que tragédia. Canta de novo, eu cantei, que tragédia. Canta outra vez, aí eu cantei. Ele disse, vamos todo mundo cantar. Nunca mais eu voltei lá. Eu falei, meu Deus do céu, acabou ali a minha carreira de tenor. Eu estava com dó de Pavarotti, mas acabou ali minha carreira de tenor, porque falei, como que ele me encontrou? No meio de 40 vozes? 40! Uns cantavam fininho, outros altos, outros grossos, e eu lá cantando normal. Mas ele me achou. Você está compreendendo o que é o estado avançado, que os médicos chamam de psicótico, que nós chamamos de médium? Ele pegou aquele estado avançado da mente dele e colocou em separar as vozes. Hoje eu entendo ele, porque eu separo as vozes no momento de muita aglomeração. E ele conseguiu afinar no processo da canção e da música. Então ele é um médium. Não é? Olha que extraordinário. Então isso eu estou dizendo, porque cada um que está aqui dentro tem também esse dom. Tem esse despertar espiritual. Porque se você já entrou dentro do centro espírita, meu filho, é porque o seu espírito já está dando despertar. Você veio pela dor, não foi? Certeza disso. Então é o despertar do seu espírito. Cuida da sua alma, seu espírito. Educa esse despertar espiritual. Você vai ver que beleza. Você vai ver que grandeza. Você vai ver o bem que você pode fazer. Seu lar, sua família. Para quem você ama, para quem você não ama, para aqueles que te odeiam e por toda a sociedade. O único caminho. Não existe outro. É o amor e a caridade. Se não fizer por amor e caridade, vai dar errado. Esse homem lá, o Gustavo Ritter, não cobrava nada. Fazia de graça. Imagina um talento daquele, maestro, trabalhando com uma alma chucra igual eu, que não sei nem dar coisa direito. Até o coice está errado. Amém? Vamos fechar os olhos. Obrigado, Jesus, por essa noite fantástica. Por esse despertar da consciência espiritual, Senhor, que tem tanto nos concedido. Obrigado, Senhor. Abençoai esta casa que nos acolhe. Meus benfeitores amigos que aqui fazem-se presença. Obrigado, Senhor. Obrigado pela dor que faz o despertar para o amor. Obrigado, Senhor. Que possamos retornar aos nossos lares repletos de confiança e paz. Ó Cristo Jesus, conceda-nos a coragem da transformação e vencer a nós mesmos. E em tuas mãos entregamos nossas vidas, sobre a luz do teu amor e do teu evangelho. Assim oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações. E liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu nome. Fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Obrigado a todos. Roga a nosso Senhor Jesus Cristo que te leve em paz e retorne ao seu lar. Peço perdão se alguma palavra que ofendeu ou feriu o seu coração foi dita por mim. Nosso Senhor Jesus esteja em nós hoje e sempre. Amém?